Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise bem interessante aqui. Vamos mergulhar na introdução de um livro com uma proposta, olha, bem audaciosa. O nome é Os Ensinamentos de Enoque para uma Vida Transformada. A ideia central é pegar um texto ancestral, super misterioso, o livro de Enoque, e usar ele como um guia prático para a vida hoje. E a introdução ela já começa com tudo, sabe? Com umas perguntas que fisgam na hora. E se existisse um livro capaz de revelar mistérios sobre o cosmos, a justiça de Deus e a nossa conexão com ele? E logo em seguida, e se esse livro tivesse sido perdido por séculos, mas agora estivesse ao seu alcance? Quer dizer, cria um clima de descoberta, né? De que a gente vai acessar um conhecimento secreto. Pois é, a fonte que a gente está analisando parte exatamente dessa ideia. O livro de Enoque como esse grande segredo que foi redescoberto. E só para dar um contexto rápido, o livro de Enoque é o que a gente chama de apócrifo. Apócrifo, certo. Isso significa que ele não entrou no cânone oficial da Bíblia para a maioria das tradições judaico-cristãs. Mas mesmo assim é um texto judaico muito antigo, muito influente. Sabe, ele é famoso pelas visões sobre anjos, demônios, a estrutura do universo, o juízo final. Mas o ponto central do material que a gente tem aqui é justamente esse. A proposta não é tratar isso como uma aula de história. É para ser um manual para transformação. Certo, então ele se posiciona como um manual prático. Mas para ter credibilidade, imagino que precise de um lastro histórico, né? A fonte fala disso? Como ela justifica a importância de um livro que ficou, como você disse, fora do cânone? Sim, e essa é a primeira etapa do argumento deles. A introdução não ignora esse status do livro, pelo contrário, ela usa isso. O texto diz que, embora o livro de Enoque tenha ficado oculto, a influência dele pode ser sentida em livros que estão na Bíblia, como, por exemplo, nas visões proféticas de Daniel ou nas imagens do Apocalipse. Mas o argumento mais forte que a fonte apresenta é uma prova direta, na verdade. Peraí, citado no Novo Testamento? Isso é um ponto bem importante. Porque é um texto apócrifo que a maioria das pessoas nem ouviu falar, tem uma citação direta dentro da Bíblia. Isso muda um pouco o status dele, não muda? Muda completamente. E a introdução usa isso como a principal âncora de legitimidade dela. A citação está na Carta de Judas, versículos 14 e 15. Diz basicamente assim: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que há vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. Nossa! É uma citação quase que literal de uma passagem do livro de Enoque. O que isso mostra, e é o que a fonte destaca, é que para os primeiros cristãos e para os judeus daquela época, as ideias de Enoque não eram estranhas. Ah, claro. Eram parte do repertório teológico deles. A estratégia aqui é bem clara, né? É usar esse peso histórico para dizer que a mensagem de Enoque é tão fundamental que, transcendeu o tempo e até as barreiras do próprio cânone. Entendi a parte histórica, a parte teológica, mas a promessa do livro é de transformação pessoal. Isso soa muito abstrato. A introdução consegue trazer essa grandiosidade toda aqui para o chão, para as nossas decisões do dia a dia? Consegue. E essa é a segunda ponte que o texto constrói. Primeiro, ele estabelece uma conexão temporal. Descreve a era de Enoque como um tempo de corrupção e busca por poder. Parece familiar. Exatamente. E aí traça um paralelo direto com os dias de hoje, sugerindo que a gente vive num caos parecido. A mensagem de Enoque sobre justiça e retidão é então apresentada como uma âncora para o nosso tempo. Mas como isso funciona na prática? Porque uma coisa é dizer, seja justo. Outra é aplicar isso quando a situação é complicada. E é aí que a introdução fica bem concreta. Ela sai da teoria e apresenta dilemas éticos que, qualquer um pode reconhecer. Por exemplo, no trabalho, você descobre um erro que ninguém viu. Você corrige e assume a responsabilidade ou ignora para evitar problema. Um amigo está fazendo algo errado. Você confronta ele com a verdade, com amor, mesmo sendo desconfortável, ou você acoberta para manter a paz? E na vida interior que talvez seja o mais difícil.
Alguém te magoou. Você vai guardar o ressentimento ou vai buscar o caminho do perdão? São exemplos muito diretos. Eles tornam a ideia de retidão menos filosófica e mais sobre as escolhas que a gente faz de segunda a sexta, né? Isso. E para amarrar esses exemplos, a fonte cita outra passagem de Enoque. Os ímpios perecerão por suas obras, mas os justos viverão para sempre. A interpretação que eles oferecem é que cada uma dessas pequenas escolhas é como uma semente. O que você planta hoje, seja a semente da integridade ou da conveniência, é o que você vai colher no futuro. A mensagem não é sobre alcançar uma perfeição divina inatingível, mas sobre escolher a direção correta, sabe? Um caminho alinhado com os princípios de Cristo a cada passo. Ok, até aqui o argumento é bem claro. O livro tem relevância histórica e aplicação prática. Mas a introdução não para por aí. E aqui a coisa toma um rumo que eu sinceramente não estava esperando. Uma conexão com física quântica. Sim, essa é a parte mais ousada e talvez a mais fascinante da estratégia da introdução. O texto sugere que a descrição que Enoque faz do universo, onde o mundo espiritual e o físico estão profundamente entrelaçados, encontra ecos surpreendentes em conceitos da física moderna. São apresentados 3 paralelos específicos. Certo, vamos analisar um por um. Qual que é o primeiro? O primeiro paralelo é com a teoria das supercordas e a ideia de dimensões extras. A introdução menciona que as visões de Enoque descrevem múltiplos céus, ou seja, diferentes planos de existência sobrepostos ao nosso. Ok, uma pausa aqui. Teoria das supercordas. Para a maioria de nós, isso é quase jargão de ficção científica. Qual é a ideia básica que está sendo usada como analogia aqui? De forma bem simples, a teoria das supercordas propõe que o universo não tem só as 3 dimensões espaciais que a gente conhece, mas o tempo. Ela sugere que podem existir várias outras dimensões, só que elas estão enroladas, pequenas demais para a gente perceber. A analogia que a fonte faz é a seguinte: a visão de Enoque de múltiplos céus seria uma forma intuitiva e antiga de descrever essa mesma ideia de uma realidade multidimensional, onde outros planos coexistem com o nosso. Interessante. É uma tentativa de enquadrar uma visão mística numa linguagem científica moderna. E qual é o segundo paralelo? O segundo é com o famoso experimento da dupla fenda, que se conecta com a ideia de que nossas intenções podem moldar a realidade espiritual. Certo. O experimento da dupla fenda, já ouvi falar, mas pode nos dar a versão simplificada do princípio que o autor está usando? Claro. Nesse experimento, partículas como elétrons se comportam de maneira diferente dependendo se estão sendo observadas ou não. Quando ninguém está olhando, elas agem como uma onda, passando pelas 2 fendas ao mesmo tempo. Mas quando um detector as observa, elas de repente se comportam como partículas e escolhem uma fenda ou outra. O ponto-chave é que o ato de observar muda o resultado. Aí a fonte traça uma analogia. Assim como a observação afeta a realidade física no nível quântico, nossas intenções de nossa consciência, a nossa observação espiritual, teriam o poder de influenciar e moldar a realidade espiritual ao nosso redor. É uma metáfora poderosa essa de que nossa atenção e intenção não são passivas, mas ativas. E a terceira conexão? A terceira é com o entrelaçamento quântico, usada para ilustrar a interconexão divina. E o que seria um entrelaçamento quântico em termos leigos? Olha, é um dos conceitos mais estranhos e fascinantes da física. Imagina que você tem 2 partículas que interagiram uma vez. Elas ficam entrelaçadas, conectadas para sempre. Se você mede uma propriedade de uma delas, você instantaneamente sabe a da outra, não importa se ela está do outro lado do universo. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Caramba! A fonte usa essa imagem de conexão instantânea como uma metáfora moderna para a ideia teológica de Atos 17, 28, que diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A ideia é que em Deus tudo e todos estão, intrinsecamente e instantaneamente conectados como essas partículas. Então a questão que fica é,
O livro está realmente afirmando que Enoque era um físico quântico antes da hora? Ou tem outra coisa acontecendo aí? Essa é a pergunta crucial. E a própria introdução oferece uma ressalva importante. Ela diz que a ciência não está sendo usada para provar a espiritualidade. Ah, bom. A proposta é que ela pode iluminar verdades que, segundo o texto, Enoque já conhecia de forma intuitiva. Mas o que me parece ser a estratégia mais profunda aqui é uma apropriação da linguagem. A física quântica, para a cultura moderna, ocupa um lugar de mistério, de verdade contra-intuitiva, sabe? De uma realidade por trás da realidade. Ao usar termos como dimensões extras e entrelaçamento, a introdução empresta essa aura de autoridade e fascínio da ciência e a transfere para os conceitos espirituais antigos. É uma jogada retórica inteligente. Faz o antigo parecer novo e relevante. Agora, depois de toda essa discussão de alto nível, como a introdução propõe guiar a pessoa por essa jornada? Ela faz isso introduzindo uma figura narrativa bem particular, o amigo do Bringente. O amigo do Bringente, o que é isso? Não é apresentado como um professor acadêmico ou um guru distante. A descrição é a de um amigo sábio que conta histórias no momento certo. É uma tentativa de criar uma relação mais pessoal, mais próxima com quem está lendo. É um recurso narrativo interessante. Tira aquela cara de aula ou de sermão e coloca no formato de uma conversa com alguém mais experiente, né? Talvez torne as lições mais fáceis de absorver. Exatamente. E para ilustrar o estilo desse amigo, a introdução já oferece uma pequena parábola, a dos dois homens no deserto. Um deles segue a trilha que parece mais fácil, mais batida, mas que no final o leva a um abismo. O outro, com esforço, com dificuldade, abre o próprio caminho e encontra um oásis. E a parábola termina com uma pergunta direta. Qual você escolheria? Esse estilo sugere que o livro todo vai ser assim, não só apresentando informações, mas constantemente desafiando a pessoa a refletir sobre suas próprias escolhas com exercícios e perguntas práticas. Então, o papel dessa figura é ser um mentor, um provocador, mais do que um informante. Faz todo sentido se o objetivo final é a transformação pessoal e não só o acúmulo de conhecimento. Perfeitamente. O amigo é o mecanismo que garante que a jornada não seja apenas intelectual, mas vivencial. E como a introdução amarra tudo isso no final? Qual é o convite que ela deixa? O final é um chamado à ação. O texto afirma que os segredos de Enoque não são relíquias para serem admiradas no museu, mas sim chaves para um futuro de consciência elevada, propósito e comunhão. E então, ele encerra com a citação fundamental sobre Enoque de Gênesis. Enoque andou com Deus. E logo em seguida vem a pergunta final, bem direta. Sua jornada começa agora. Pronto para caminhar com ele? É um convite explícito, para que a pessoa não seja só um espectador da história de Enoque, mas uma participante ativa numa jornada parecida. Exato. Então, resumindo a estratégia que a gente analisou, a introdução parte de um gancho de mistério, estabelece credibilidade com a história e a própria Bíblia, cria relevância pessoal com dilemas do dia a dia, gera um fascínio com essas analogias da física quântica e, por fim, oferece um guia pessoal para a jornada. É uma abordagem com múltiplas facetas para convencer sobre a proposta do livro. Isso mesmo, a missão da introdução é muito clara. Convencer quem lê de que este não é apenas um livro sobre a vida de Enoque, mas um convite para uma jornada de transformação guiada por princípios que, segundo o argumento, são atemporais e universais. É sobre andar como Enoque andou. Certo. E isso nos deixa com uma questão interessante para refletir, né? Se um texto antigo, não canônico, como o de Enoque, pode ser reinterpretado de forma tão criativa para dialogar com dilemas modernos e até com a física quântica, que outras sabedorias ancestrais, talvez esquecidas em outras culturas ou em outros textos, poderiam nos oferecer novas e surpreendentes perspectivas se a gente olhasse para elas com essas mesmas lentes contemporâneas.